Aleluia, nossa leitura nessa noite está baseada em 2 Reis. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 4. Aleluia, versículo de número 1. No seu versículo de números, aleluia. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o 7. Aleluia, vamos fazer uma leitura, da palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar a mim os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vaso vazio, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabemos que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar na vida do ser humano. Amém? E Deus, ele trabalha de várias formas. Louvado seja Deus. E muitas das vezes da onde a gente menos espera, aleluia, ou então aonde a gente menos espera, quando a gente menos espera, aleluia, Deus ali ele trabalha. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 59, versículo 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Louvado seja Deus. Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual para que ele pudesse suceder, aleluia, Elias. E o seu ministério foi marcado, aleluia, por alguns milagres. Aleluia, Eliseu foi um homem, glória a Jesus, louvado seja Deus, tremendamente usado por Deus. Assim como Deus estava com Elias, Deus também esteve com Eliseu. E Eliseu, aleluia, os milagres de Deus que foi operado na vida de, aleluia, de Eliseu, os milagres do Senhor que foi operado na vida de Eliseu, foi o dobro do que aconteceu na vida de Elias. Glória a Jesus, porque Eliseu, ele pediu a porção dobrada que estava sobre Elias. Amém? Louvado seja Deus. E eu quero dizer para vocês, para a igreja do Senhor, que o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus. Amém? Aleluia. O mesmo Deus que estava lá também está aqui. Aleluia. O mesmo Deus que operou lá tem o poder de operar aqui. Aleluia. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, juntamente com aquele povo passar, é o mesmo Deus que tem o poder também de abrir o mar para você. Louvado seja Deus. Quem sabe, aleluia, glória a Jesus, eu não sei, irmão, aleluia, qual é o mar, qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é o obstáculo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se houver algum obstáculo, nenhum obstáculo é difícil para aquele que crê. Amém? Aleluia. Jesus disse assim, tudo é possível àquele que crê. Nós vemos naquela passagem de Jairo, aleluia, louvado seja Deus, que a sua filha estava enferma, e Jairo foi em busca de socorro. Ele encontra-se com Jesus, ele se prostra para adorar, mas quando, aleluia, glória a Jesus, eu creio que antes dele pedir, a multidão chega e traz desânimo. Chega alguém e fala assim: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Amém?
Mas a palavra que prevalece não é a palavra da multidão, amém? Não é a palavra do opressor, do inimigo, do estranho. Quem prevalece é a palavra que sai da boca de Jesus. Então naquele momento Jesus disse: se crês, verás a glória de Deus. Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele estava ali naquele momento, e eu creio que ele já sabia da necessidade, aleluia, daquele homem. Jesus sabia que aquele homem ia chegar até ali. Jesus sabia que também no meio da caminhada tinha uma mulher sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue. Jesus sabia que ela ia tocar nas suas vestes. Jesus sabia que aquele sangue, aleluia, glória a Jeová, ia parar naquela hora. Mas veja que aquela mulher, ela não podia tocar em Jesus, mas ela tocou, porque ela disse assim, ó: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curado. Aí eu te pergunto nessa noite, no que é que você está crendo? Aleluia, louvado seja Deus. De que forma é que você está crendo? De que forma é que você está provocando o teu milagre? Aleluia. Será que você está provocando o milagre? Porque a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que havia uma mulher, aleluia, louvado seja Deus, numa certa cidade, se eu não me engano era uma viúva, aleluia, e ali também tinha um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas aquela viúva estava lá, ó, batendo na porta, pedindo para ele resolver a sua causa. E a causa daquela mulher, irmão, foi resolvida, porque ela insistiu. Então, do mesmo jeito, aleluia, louvado seja Deus, são aqueles que perseveram na oração. Tem gente que começa uma campanha e não termina. Tem pessoas que aceitam Jesus, começa a vir bem, daqui a pouco ele desiste. E o negócio de Deus não é para aqueles que desistem. O negócio de Deus é para aqueles que perseveram, é para aqueles que buscam, é para os corajosos. Ainda que esteja passando por um momento de dificuldade, ainda que as coisas não estejam indo muito bem, mas ele crê, porque ele não está olhando para o obstáculo, ele não está olhando para o problema, ele está olhando para o alvo. E quem olha para Jesus não enxerga defeito em ninguém, e quem olha para Jesus, louvado seja Deus, é fortalecido, contra a maré, contra os ventos, contra os ataques, aleluia, louvado seja Deus, e ele vence. Porque o próprio Jesus, ele disse na palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse assim: eu venci o mundo. E nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que o mundo é mau. E a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Amém? Só que a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, né? E ele fugirá de vós. Então o que é que eu entendo com isso? Nós somos tentados, Jesus também foi. Amém? Louvado seja Deus. Nós somos provados, aleluia. Os discípulos, profetas, cristãos também foram. E às vezes nós não aguentamos passar as provas que eles passaram. Mas Deus não dá prova nenhuma que você não suporte. Amém? A não ser que você abrace com a tua própria mão e largue a mão de Jesus. Aí é claro que você não vai aguentar. Amém? É claro que você não vai suportar. Mas se Jesus falar assim com você: vai, aleluia, que eu sou contigo, ele garante. Amém? Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, louvado seja Deus, caminhando sobre o mar. E Pedro, aleluia, foi caminhando sobre as águas. Ele afundou porque ele deixou de olhar para Jesus e olhou, aleluia, para a água. Amém? E eu tenho certeza que com a gente também não será diferente. Toda vez que a gente tirar o olho de Jesus e olhar para o nosso problema, a gente vai começar a afundar. Amém? Mas quando você olha para Cristo, você se fortalece. Quando você lê a Bíblia, você se fortalece. Quando você jejua, você se fortalece. Quando você entra em campanha, você se fortalece. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você pede a ajuda de Deus, ele manda anjo, porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Diga glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que a crise
a dificuldade, o obstáculo, ele bateu na casa dessa mulher. Amém? Louvado seja Deus. E a luta que essa mulher estava enfrentando, glória a Jesus, eu acredito que nenhum de nós, aleluia, louvado seja Deus, nenhum de nós, irmãos, queria passar. Louvado seja Deus. Só que, glória a Jesus, nós sabemos que a Bíblia nos diz que Deus, ele está, aleluia, olhando dos céus à terra com seus olhos como chama de fogo. A Bíblia nos diz lá no Salmo 121 que Deus, ele nem dorme e nem cochila. Amém? Então Deus, ele nos contempla de noite e de dia. Aleluia. Então Deus estava vendo, aleluia, glória a Jesus, aquela mulher, ela já havia perdido o seu esposo. Amém? E o seu esposo morreu e deixou uma dívida impagável. Aleluia. Deixou um débito aonde aquela mulher não tinha com quem pagar. Amém? Então, a única coisa, se não fosse Deus na vida dela, ela ia perder os seus 2 filhos, porque somente os filhos dela, aleluia, glória a Jesus, podia pagar aquele débito. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o que é que eu vejo? Ela cai na real, parece que assim que ela lembra, aleluia, que o marido dela era um discípulo de profeta. Amém? Era um discípulo de Eliseu. E ali, naquele momento, aquela mulher, ela vai buscar refúgio no lugar certo. Amém? Aí eu te pergunto, porque muitas das vezes, para muita gente, as coisas não dão certo. Sabe por quê? Quem vai buscar refúgio no lugar errado. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã foi buscar refúgio no lugar errado. Era para ele ir, aleluia, procurar o profeta Eliseu. Ele foi para o rei de Israel. Amém, irmãos? E hoje, em nossos dias também, aleluia, acontece. Tem pessoas que, em vez dela contar o seu problema para Jesus, ela conta para pessoas que não tem nada a ver. Tem pessoas, aleluia, que está contando um sonho para pessoas, aleluia, que não era para contar. Igualmente José, quando contou o sonho dele para os irmãos logo planejou de matar. Não matou porque Deus não deixou. Amém? Porque, aleluia, o sonho de José não era naquele buraco. O sonho de José, aleluia, era para ser governador. Amém? Aleluia, glória a Jesus. E muitas das vezes com a gente também, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, nós estamos de cabisbaixo. Às vezes a gente para de um lado e para o outro, a gente vê dificuldade, a gente vê problema. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus, ele está vendo para ver a nossa fé. Amém? Jesus, ele quer ver a nossa fé. Jesus quer ver se você tem fé. A palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Amém? Aleluia. O nome da viúva e nem dos filhos nós não sabemos. Amém? Mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Parece que este não lhe deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A situação daquela mulher era desesperadora. As viúvas eram sustentadas pelos filhos, e tudo indica que seus filhos ainda eram criança. Amém? Louvado seja Deus. Então criança não podia trabalhar. Amém? Como aquela mulher era viúva, ela também não podia casar. Aleluia. Sair procurando um homem para casar, para sustentar ela. Ela só podia casar com o irmão do falecido. E a Bíblia também não fala que ele tinha irmão. Amém? Aleluia, solteiro e nem casado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a situação daquela mulher, aleluia, foi uma situação muito preocupante. Amém? Porque a viúva naquele tempo não se aposentava, que nem hoje. Amém? E nem tampouco achava ajuda de governo. Glória a Jesus. Se os filhos fossem grandes,
os filhos tinham que trabalhar para poder ajudar. Amém? Se ela tivesse irmão por perto, os irmãos que podia ajudar. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Porque nós sabemos que Lázaro sustentava quem? Marta e Maria. Os três eram o quê? Irmão. Quando Jó, ele teve aquela prova de fogo que ele passou, quem foi que ajudou ele? Os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Mas aqui parece que ela estava como se fosse no mato sem cachorro. Amém? Parece que ela estava solitária. Parece que ela estava só. Mas a Bíblia diz que Deus não abandona os órfãos. Amém? E nem despreza os viúvos. Louvado seja Deus. Então quando ela vai para Eliseu, aleluia, louvado seja Deus, não era Eliseu que ia tirar um pacote de dinheiro e ia dar para aquela mulher, né? Mas você sabe o que foi que Eliseu disse para ela? Aleluia, o que é que eu posso fazer por tu? O que é que tu tem em casa? Eu não tenho nada em casa. É como se Eliseu dissesse assim, ó: se tu não tem nada em casa, então eu não posso fazer nada. Aí é que entra aquela passagem que fala assim, ó: quem tem será dado e terá com abundância. E quem não tem, até o que tem será tirado. Amém? Então quando ela disse, tua serva não tem nada, parece que eu vejo Eliseu dizendo assim, ó: então não posso fazer nada. Mas quando ela disse assim, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém, irmão? Eu quero dizer para você que Deus vai multiplicar naquilo que você tem. Aleluia. Quem sabe você diz, meu Deus, aleluia, mas eu não tenho nada. Você pode não ter nada, mas você tem a fé. Você pode dizer que não tem nada, mas você tem Deus. Você tem Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E quem tem Jesus, a providência não vem, aleluia, não vem de baixo, ela vem de cima. Amém? E se a providência vem de cima, então o que vem de baixo não vai te atingir. O que vem de baixo não te atinge. Aleluia. É só a gente continuar olhando para Jesus. Ele mesmo diz, olhai para mim, sereis salvos. Salvação somente no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Aleluia. A mulher, aleluia, corria o risco de perder os seus 2 filhos para os credores. Eles poderiam ser vendidos como escravo para pagar aquela dívida. Louvado seja Deus. Aleluia. A situação era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Olha que situação. Ela também não tinha dinheiro, joias ou qualquer tipo de, aleluia, de alimento em casa. Glória a Jesus. Ela não tinha gado, ela não tinha camelo. Amém? Louvado seja Deus. Ela não tinha ovelha. A Bíblia não fala que ela tinha ovelha. A Bíblia também não fala que ela tinha terra para vender as terras e dar. Ela disse, eu não tenho nada. Aleluia. Agora imagina, ela já tinha perdido o seu esposo. Amém? Que já não era uma situação muito boa. E agora perdeu seus 2 filhos. Imagina aí a depressão entrando pela porta daquela mulher. Imagina aí aquela mulher sofrendo, aleluia, ataque depressivo. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Irmão, se você crê, aleluia, glória a Jesus, Deus tem vitória para você. Diga amém, aleluia, amém? Então eu entendo assim, irmãos. O cristão, aleluia, louvado seja Deus. O crente, ele pode ter 100 anos na presença de Deus, amém? Mas ele nunca está farto. É assim, não é? Porque a Bíblia diz assim, conhecei e prossegui em conhecer. A palavra do Senhor, ela nos diz, aleluia, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, porque será farto. A Bíblia não diz, mas ainda que você esteja cheio, aleluia,
nunca, glória a Jesus, se ache cheio, aleluia, para chegar ao ponto de você não querer mais buscar. Porque estamos precisando de reserva. Porque estamos precisando buscar o Espírito Santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus quer que nós sejamos cheios. Aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos, aleluia, glória a Jesus, que a Bíblia, a própria Bíblia nos diz que o reino dos céus, ele é comparado àquelas 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, né? Elas falam. E 5 eram loucas. Aí fala que as prudentes tinham azeite nas vasilhas. Amém? Mas as loucas não tinham. Louvado seja Deus. O que foi que aconteceu com aquelas que não tinham? Foi pego de surpresa. Amém? Quando você busca, você tem reserva. Quando você busca, na hora que a luta vier, louvado seja Deus, você tem lá, ó, na reserva. Tem reserva lá guardada. Amém? Na hora que você estiver no lugar que uma pessoa caiu endemoniado, tem reserva para expulsar. Quando você estiver no lugar que tiver alguém bêbado, ou então tiver, aleluia, como tiver, você tem como ajudar, porque você está cheio. Aleluia. Mas mesmo você cheio, você não vai se sentir cheio. Por quê? Por causa da mansidão. Por causa que você é simples. Por causa que o dom que está em você não é seu, ele vem de Deus. Porque as bênçãos, aleluia, glória a Jesus, que você tem, foi Deus que te deu. Aleluia, louvado seja Deus. Então é como se fosse uma cachoeira que ela cai. Mas se ele quiser, ele faz o quê? Ele fecha. Amém? Porque Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? No Antigo Testamento, a mulher, aleluia, no Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada por seu marido. Quando o marido morria, era parada, aleluia, por seus filhos ou parentes, até que encontrasse algum familiar que se tornasse o remidor, casando-se com ela. No caso da viúva, aleluia, que Eliseu ajudou, não houve quem o remisse. Pelo contrário, a dívida contraída por seu marido deveria ser pago com a venda dos seus filhos. Parece que ela não tinha para onde fugir, não tinha para onde, não tinha como ela escapar. Era somente a mão de Deus. Amém, irmão? Era somente a mão de Deus. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda vai chegar o momento que somente a mão de Deus para nos ajudar. Amém? Aleluia. Ainda vai chegar o momento, glória a Jesus, que as coisas vão se travar. A palavra de Deus diz assim: outra vez enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas da palavra. Então, o que é que eu vejo? Aleluia, não sei se é o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é o apóstolo Pedro, manda a gente crescer na graça e no conhecimento. Então Deus quer nos saciar agora, Deus quer nos encher agora, Deus quer nos preparar agora, aleluia, louvado seja Deus. Deus quer colocar na nossa mente, sabe o que? A sua palavra. Porque quando as páginas da Bíblia for rasgadas, você vai dizer igual Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Amém? A palavra de Deus, ela tem que estar guardada. Louvado seja Deus. É por isso que o cristão, ele tem que meditar de dia e de noite. E a Bíblia diz que ele será que nem uma árvore plantada junto a ribeiro, além cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer prospera. Louvado seja Deus. Porque mesmo que nós esteja passando por um momento difícil agora, louvado seja Deus, mas o Senhor Jesus tem nos sustentado. Aleluia. O Senhor, ele tem, aleluia, nos abençoado. O Senhor tem nos guardado. Tem cumprido aquela passagem do Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Seus filhos, em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família,
nos tempos, aleluia, de bonança, aleluia, glória a Jeová, Deus não desampara as viúvas e nem abandona os órfãos. Quem sabe Eliseu, louvado seja Deus, ele, aleluia, glória a Jesus, quem sabe ele já tinha contemplado alguns momentos bons daquela família, né? Antes, louvado seja Deus. E por que ele fala, me fala o que tu tem em casa? Aleluia. Quem sabe que se ele não esperou ouvir daquela mulher, eu tenho lá uns 3 quilos de ouro ou de prata, né? Isso aí é uma colocação minha. Amém? Louvado seja Deus. Mas quando ela disse, tua serva não tem nada em casa, Eliseu viu que o negócio estava complicado, o negócio estava mais sério. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Só que quando ele fala da botija de azeite, louvado seja Deus, glória a Jesus, eu creio que Eliseu falou assim, aí que está o milagre. Parece que eu vejo Eliseu dizendo assim, o milagre está lá dentro da tua casa e tu não sabe. Aleluia, glória a Jesus. A providência de Deus está dentro da tua casa. A providência, aleluia, de Deus está com você mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja. Aleluia. Você viu aquela passagem, aleluia, quando o rei da Síria mandou pegar Eliseu? A palavra do Senhor nos diz que quando Geazi, não sei, quando ele sai pela manhã, ele viu o quê? Ele viu cercado pelo exército do rei da Síria. Irmão, tem pessoas que ele só enxerga dificuldade. Tem gente que ele só enxerga derrota. Tem pessoas que só enxergam fracasso, só enxerga miséria, só enxerga pobreza. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele disse assim, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E quando Deus abriu os olhos dele, aleluia, aleluia, a história mudou. A história mudou de tal forma que Eliseu, aleluia, o moço disse para Eliseu, homem de Deus, aquele que está conosco é maior do que aquele que está com ele. E Deus, ele quer abrir a nossa visão, irmãos. Amém? Deus, ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Deus quer te dar uma estratégia, aleluia, louvado seja Deus, para você vencer o adversário, para você prosperar, para a porta se abrir. Diga amém, diga glória a Deus, diga eu tomo posse dessa palavra. Deus é fiel, aleluia. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, irmãos, ela não passa. Se Deus falou que vai abençoar, ele abençoa. Deus, ele só não te abençoa, aleluia, como está registrado lá em Jeremias 18, versículo 7. Ele só não te abençoa se você se desviar da presença dele. Mas Deus, ele quer operar o milagre. Assim como Deus usou Eliseu, aleluia, para que os milagres fossem operados, Deus também quer usar você. Ele quer usar a tua boca. Aleluia, louvado seja Deus. Ele quer colocar o espírito da profecia, aleluia, louvado, para quando você abrir a tua boca e falar, se cumprir. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. O capítulo 4, irmão, do segundo livro de Reis, registra 4 milagres operados por Eliseu. Esses milagres, aleluia, evidencia a fé do profeta e o cuidado de Deus para com todos aqueles que creem nele. Aleluia. Se quiséssemos ver milagres em nossas vidas, precisamos crer. Amém? Se você quiser ver milagre de Deus acontecer na tua vida, você precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É preciso ter fé, pois o que duvida não pode receber nada do Senhor. Mesmo em tempo de crise, não podemos nos esquecer que para Deus, aleluia, não existe o impossível. Ele pode operar um milagre em sua vida. Ele pode operar um milagre na tua vida hoje. Aleluia. Ele pode operar um milagre na tua vida agora. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele pode dar aquela vitória que você almeja no teu coração. Mas a Bíblia diz que aquele que duvida não recebe.
Porque quem duvida, igualmente as ondas do mar, não sabe de onde ela vem e nem para onde ela está indo. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera, que crê. Amém? Então, ainda que esteja difícil, aleluia, nós precisamos crer. Ah, mas se eu morrer e o milagre não acontecer, você vai morrer crendo. Assim não é? Vai morrer crendo. É melhor morrer crente do que morrer incrédulo. Assim não é? Do que morrer ateu. Aleluia. Glória a Jesus. É melhor você, aleluia, morrer cheio das promessas, aleluia, crendo, do que você, morrer sem crer em nada. Aí eu pergunto, aleluia, louvado seja Deus. Quem é que opera o milagre? Não é Deus? Então, se ele operar, ele é o quê? Ele é Deus. E se ele não quiser operar, ele vai deixar de ser Deus? Ele continua sendo Deus. Amém? Diante da crise, a viúva decidiu procurar ajuda do profeta. A primeira pergunta que Eliseu fez à mulher foi: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Amém? A igreja neste momento de crise, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, precisa, louvado seja o nome do Senhor, crer na vitória, crer que Deus é fiel. A igreja nesse momento de crise precisa se unir mais. Assim não é? A palavra do Senhor diz assim, tão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A união faz a força. Jesus disse que a corda de duas dobras, ela fica mais difícil de ser quebrada. Não é assim? Você vê que quando a pessoa, ele é unido, louvado seja Deus, se um precisar de uma coisa, ele pede o outro. Assim não é? Fulano, me ajuda aí que eu estou pensando aqui de algo. Pronto. Amém? Estamos unidos. Mas se não for unido, se aquela mulher não tivesse comunhão com seus vizinhos, Eliseu mandou pedir vaso aos vizinhos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou terminar por aqui. Vamos orar. Meu Deus, estende as tuas mãos, abençoa cada um dos teus filhos. Abre, meu Pai, as portas da misericórdia, as portas da providência. Meu Pai, assim como o Senhor entrou com providência na vida daquela mulher, daquela viúva, que o Senhor possa visitar também as mães de famílias, aquelas, meu Pai, aleluia, glória a Jesus, que não tem um pão na mesa. Deus, entra com providência. Te apresentamos também, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, no presídio. Pai, no nome de Jesus, repreende o espírito da morte. Há poder no sangue de Jesus. Toda a cadeia do inferno agora seja quebrada. Todo demônio agora seja gemado. Toda enfermidade agora desapareça. Há poder no sangue de Jesus. As cadeias agora sejam quebradas. Em nome de Jesus, meu Pai. Envia anjos, meu Deus, para visitar a família do teu povo. Visita também a minha família, meus irmãos, meus primos, parentes. Dá vitória a todos, meu Pai. Confirma o livramento. Há poder no sangue de Jesus. Recebe a tua vitória. Recebe o livramento. Recebe a cura agora. Em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. Meu Deus e meu Pai. Eu creio, Senhor, na grande bênção. Eu creio, meu Pai, no nome de Jesus. Confirma a vitória. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?